Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E o tema desse episódio é sobre o caminho do centro. Na verdade, esse episódio será aí um remake. O primeiro remake que eu vou fazer aqui de podcast de um episódio, do terceiro episódio do ZetãoCast, que é o messianismo centrista. Então, eu vou falar praticamente tudo que eu tinha falado naquele episódio. Repetir aqui algumas coisas. Que fica muito nessa coisa, principalmente a imprensa, né? Dizendo que o caminho da razão é o centro. Né? Nem esquerda, nem direita, é o centro. E aí eles procuram o Messias de centro. Aquele que vai salvar o Brasil da polarização. Pois bem, aí eles falam qualquer tipo de nome, assim, qualquer um que fale. Eu sou contra a polarização, a esquerda e a direita. É ameaça à democracia. Como fala aí a Tabata Amaral, né? Eu não citei naquele episódio. Então eu fiz sempre daquela história, né? A esquerda e a direita ameaça a democracia, o caminho ao centro e tal. É por isso que tem os isentões, né? Que eu quase nem falo aqui no podcast, para não dizer o contrário. Então, aí os isentões eles acreditam nisso, né? Que ficam falando, nada de esquerda, nada de direita, o negócio a polarização, né? Atrapalha o país está dividido, né? Entre lá, né? Os petistas e os bolsonaristas. E aí não, tem que ter aquele caminho, o caminho da razão, o caminho do centro. E aí, até coloquei aí como arte aí do episódio, né? Uma charge. Aí, com certeza feito por alguém de esquerda, falando aí como se a esquerda e a direita ali pedisse o impeachment de Bolsonaro. E fossem para o caminho do centro, se misturassem e fossem para o caminho do centro. Dizendo aí, achando que não, o centro é o caminho. Só que tem um porém. Esses políticos que a imprensa diz que são de centro, na verdade eles são de esquerda. Mas sejam da esquerda mais radical ou de uma esquerda moderada. Na verdade, assim, é o radical que se tornou moderado e o moderado que é sempre moderado. Por exemplo, quando aí acabou o candidato democrata na última eleição americana, 2020, Joe Biden, ganhou a eleição americana. Não vou entrar aqui da forma, não vou falar sobre a forma que ele ganhou, mas ganhou, né? Tá empossado presidente, enfim, tá lá no poder. A imprensa ficou falando que ele seria aí um governante de centro, né? Um político de centro. Por quê? O pessoal aí da imprensa, não existe esquerda nos Estados Unidos. Sobre isso, tem o episódio aqui, episódio 92 do ZetãoCast. Tem a participação do Andrés Barreto, onde ele fala se realmente será que não há esquerda nos Estados Unidos? Na verdade, se ouvir aquele episódio, vão chegar à conclusão que sim, há esquerda nos Estados Unidos. Mas para a imprensa insistem nisso. Porque assim, porque ele. É que o Donald Trump ele dividiu os Estados Unidos, né, Estados desunidos. Isso é um discurso lá dos americanos, né? Que a imprensa só repete, brasileira só repete. Porque ele desuniu os Estados Unidos. Que não sei o que, dividiu o país. Aí veio o Biden. E aí o Biden, né, discurso de posse, se não me engano, aí ficou falando sobre unir o país, todo aquele palavreado. Quando na verdade, Joe Biden, a vice dele, Kamala Harris, o, né, o, o ex-presidente Barack Obama, Hillary Clinton, esse pessoal, eles são da ala radical do Partido Democrata. Como eles podem ser, tipo, lá, dando a ideia de que seriam alguém de centro, alguém moderado? É claro que
ali na eleição, a gente tem que fazer um discurso moderado, né? Não dá pra ser radical, tem que ser radicais ali entre eles, tal, eles pregam certas coisas, tal, e fazem certas, não só pregam, mas também fazem certas coisas, agem ali, chegam com o discurso moderado, contando poder, acabam aí colocando, no caso assim, uma agenda progressista lá, full throttle, né? Indo com tudo. Mas mesmo assim, para a imprensa, não, é algo assim, né, de centro, né? Aí quando, né, o Biden começou a fazer umas coisas lá, os primeiros atos dele, aí já veio, né, o Chakra e afins falar, né, tá meio que, né, meio que dá uma de arrependido, né? Mas enfim, é assim que acontece, quando eu falo assim, um cara mais radical, assim, aí chega no poder e né, banca ali o moderado e quando tá no poder, vai com tudo nas pautas progressistas. Já, por exemplo, alguém mais moderado, um exemplo assim, né, aqui do Brasil, do PSDB, já é o contrário, né? Eles né, vem com um discurso até meio assim liberal na economia e até um tanto conservador. Olha isso. E aí acaba ganhando votos daqueles que são né, de direita. E aí vai, faz uma grada ali, coisa ali, aí chega depois, aí começa a colocar pauta progressista. Um exemplo disso, né, João Dória. Né? Ele veio, né, ganhou como prefeito de São Paulo com um discurso liberal, aí já começou já a mostrar as garras, aí depois ele foi ganhou para governador, também veio ali o discurso liberal tal. E aí, principalmente com a questão da pandemia, foi com tudo, né? Acaba aí sempre prendendo aí o povo de São Paulo em casa. Mas a imprensa coloca o Dória assim como totalmente questão assim de vacinação, e tal. Coloca como não, ele trouxe a vacina pro Brasil, o Bolsonaro nunca fez nada pela vacina, tudo mais, colocando o cara como um herói. E aí, só que na verdade aquela coisa, né? O político, realmente o governante, ele não, quando ele faz alguma coisa boa, ele não está fazendo nada além da sua obrigação. Essa é a verdade. Mas não, tem que colocar ali o Dória, no caso, se não é ele que respeita a ciência, o Bolsonaro não, negacionista, enfim. E sempre colocando o Dória como se fosse aquele o Messias de centro, né? Eu já falei naquele episódio lá, o 3 e outras ocasiões. Ele fosse ali o Messias de centro. E outra pessoa também fala bastante sobre que seria ali o Messias de centro, né? Seria aí o Luciano Huck, né? O apresentador da Rede Globo, que ele dá ali uns pitacos sobre política e tudo mais. Aí a imprensa bate palma. Aí dizendo, nossa, aí ele pode ser o cara ali que vai unir o país ali contra a polarização, sempre vem com esse discurso, contra a polarização, não sei o que, Brasil dividido, aí quando. Aí vem o. Aí o Luciano Huck vai lá, e sempre dá aqueles seus pitacos, a imprensa vai lá e bate palma. Só que, né, o Luciano Huck, que ele é mais um, aí, que faria assim um perfil mais social-democrata. As ideias que ele tem, as ideias progressistas e tudo mais. Assim, ele teria assim alguma né, popularidade por conta dele ser aí, né, apresentador de TV, um cara da TV, tantos anos aí, e ter ali uma popularidade, como falei. Mas, mas ali pra política, né? Assim, enfim, ele seria a presa fácil ali do sistema.
E assim, né? Uma coisa que o naquele episódio que eu fiz, no episódio, o episódio 3, impressionante como as coisas não mudam, né? Eu fiz aquele episódio, né, em 2019, se eu não me engano, em agosto, e as coisas simplesmente não mudam. Sempre a imprensa vem com essa coisa, né, desse messianismo centrista. A verdade é do dia 25 de julho, esse episódio. Ou seja, né, foi em julho de 2019 eu vinha falando sobre essa questão dos messias de centro, né, que a imprensa fica falando. Por que eu falo especificamente da imprensa? Porque sempre vendem a imprensa sempre vende aqui alguém que dá pitacos sobre política e principalmente aqueles que ficam falando nada de esquerda, nada de direita, caminho ao centro e tudo mais, no caminho tem que ser o centro. E aí, e a empresa sempre tem que vender aquele tipo de político ou personalidade aí famosa como alguém que vai salvar o Brasil, né? É uma coisa curiosa, eles criticam tanto os salvadores da pátria, colocando, por exemplo, Lula e Bolsonaro como ali equivalentes, porque pagariam, né, de salvadores da pátria. Mas o que eles querem é justamente esse tipo de salvador da pátria. O salvador da pátria de centro. Que na verdade não tem nada, como eu falei, nada de centro. Na verdade é um esquerdista, principalmente algum social-democrata, ou algum ali que seja, né, da esquerda radical que acabou fazendo um discurso moderado. Como eu falei do caso do Joe Biden. Então, aí, não só Joe Biden, né? Vou colocar aqui pro Brasil, né? Um exemplo do Guilherme Boulos, quando ele foi se candidatar a prefeito de São Paulo. O que, que ele fez assim? Ele acabou indo pro segundo turno com o Bruno Covas, né? Ou seja, né? Ali, realmente São Paulo tá numa situação muito complicada. Mas o Boulos, né? Você conhece o Guilherme Boulos, né? O líder do MTST, né? O Movimento Sem Teto, Muitos Trabalhadores Sem Teto, que fica pregando aquela coisa, tem que ter moradia para todos, tá? Mas na verdade o que eles fazem é invadir residências. E claro que a imprensa acabou desfazendo, e também a campanha do Boulos, acabou se desfazendo daquela imagem do cara invasor de propriedade, né? Invasor de residências. Para uma pessoa mais moderada tal. E isso é bem perigoso. Isso é mais. Eu acho assim, eu acho mais perigoso esse tipo de gente, né? Um extremista de esquerda adotar um discurso moderado do que simplesmente um moderado ali. Aquele, né? O esquerdista moderado. Porque esse. Por exemplo, esse cara assim, mais, esse extremista de esquerda com um discurso moderado, né, ele acaba tendo ali uma certa. Ele sabe ali, mal ou bem, sabe dialogar com o povão, né? Contrário do cara, por exemplo, de um tucano, né? Tucano não sabe dialogar com o povão, vamos ser justos aqui. Já um esquerdista, assim, mais radical, esquerdista, né? Ele fica muito dessa pauta, né, de identitária, né? E tudo mais. E aí isso, quer dizer, não vai agradar assim. Tem algumas coisas ali para agradar o povão, mas e tem para agradar o pessoal da lacrosfera, com as chamadas pautas identitárias. E é isso que aí fica aí bem complicado a situação aí, por isso que eu acho mais perigoso, na opinião minha, acho mais perigoso um extremista se fazer de moderado do que ali um moderado, como se fosse ali uma opção assim contra, principalmente contra a direita, né? Porque o que a imprensa é contra, pelo menos assim,
já diz claramente, é contra a direita. Não contra a esquerda, mas contra a direita. Contra somente o conservadorismo. Contra os conservadores, políticos conservadores. Que chamam de extremista de esquerda, de direita, perdão. É contra o extremismo, entre aspas, o extremismo de direita. E para isso, aí quando falam extremismo, sou de direita. Aí ficam vendendo essa história de o caminho, o melhor caminho ao centro, quando na verdade são aí esquerdistas moderados ou que estão aí sendo moderados. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem. Até a próxima.